podemos fugir. Podemos dar desculpas e desculpas e mais desculpas. As pessoas podem nos barrar. E engraçado que nada que a gente possa fazer, nada que a gente possa realizar, nada que se possa adquirir, nada que se possa conquistar, parece que nada na face da terra, nada nesse mundo consegue fazer cessar. Parece que é um fogo, parece que é uma chama dentro da gente que não se apaga de jeito nenhum. Dá aquela sensação passageira de que agora sim a minha vida está resolvida, agora sim atingi o que eu queria, mas sempre aquela insatisfação, sempre aquela coisa queimando lá dentro, que parece que nos falta alguma coisa, que nos falta fazer alguma coisa. E se você tem a Cristo Jesus no seu coração e tem todas essas sensações, esse vídeo é para você. Porque eu quero falar que essa chama inextinguível, isso que não se apaga dentro de nós, que não importa as circunstâncias, o tempo que passe, não importa nada, por mais que nós queiramos sufocar essa sensação, ela retorna, ela volta e às vezes com mais força. Isso se chama chamado. Você tem um chamado, eu tenho um chamado. E eu quero dizer que em Cristo Jesus, aqueles que têm o Senhor como seu único e suficiente Senhor e Salvador pessoal, nós temos um chamado e eu quero dizer 3 coisas. A primeira coisa é que o nosso primeiro chamado é sermos uma nova criatura em Cristo. A palavra do Senhor diz: aquele que está em Cristo é nova criação. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Nós temos em segundo lugar um chamado coletivo, um chamado como igreja, como eclésia, chamados para fora, um chamado como corpo de Cristo na terra. E esse chamado é fazer a sua vontade, a sua grande comissão, indo por todo o mundo, anunciando este evangelho, as boas novas, sendo sal da terra que conserva os valores do reino, que salga, que tem sabor, sabor da palavra, palavra temperada com sal. Esse é o nosso chamado coletivo como igreja, a grande comissão de Cristo Jesus, indo por todo o mundo e fazendo discípulos a todas as nações. Mas uma terceira esfera dessa chama inextinguível, esse fogo que não se apaga, é o nosso chamado pessoal, nosso propósito individual, aquilo que tantas vezes eu falo nos vídeos, o nosso propósito, seu propósito, meu propósito. Deus não nos criou para seu entretenimento, porque ele não tinha nada para fazer, não. Mas Deus nos criou para a glória dele, para cumprir propósitos que são dele. Quando entendemos nosso propósito como povo dele, entendemos também que individualmente o Senhor nos coloca em situações nesta vida que ele quer nos usar. Cristo Jesus subiu aos céus e deixou a sua comissão à sua igreja da forma que nós, que seguimos ele, nós somos os seus olhos nesta terra, nós somos a sua boca, nós somos os seus pés indo em diferentes lugares. E aí eu quero dizer para você, você já se perguntou qual é o seu chamado? Você já descobriu qual é o seu chamado? E aí você me pergunta de volta assim: ah, mas não tem mais como, o meu tempo já passou, no passado eu pisei na bola, ou no passado eu me acovardei, eu fiquei no meu cantinho, ou pessoas não me deram oportunidade. Pois é, mas por mais que o tempo passe, sempre Deus cria, traz à existência coisas que não existem, e sempre Deus nos dá oportunidades de exercer esse chamado, de exercer o nosso propósito, mesmo que o tempo passe, mesmo que as coisas passem. Biblicamente nós vemos na vida de José, olha como Deus usou José, lá como escravo de Potifar, Deus usava José na casa de Potifar. Foi preso injustamente, levantaram calúnia contra ele, foi usado por Deus na prisão, mesmo sendo preso injustamente. Parou por aí? Não. Ele permaneceu fiel a Deus? O que Deus fez? Tirou ele da prisão e o colocou na mais alta posição do seu país, que era lá o Egito. E assim, no final de tudo, ele perdoou seus irmãos, um coração bom, um coração perdoador. Então, quantos de nós, no lugar de José, teríamos desistido? Confira no livro de Gênesis e medite sobre isso. Então, eu quero fazer esse vídeo para te dizer que o seu tempo não passou. A sua oportunidade não passou. Novas oportunidades brotarão, surgirão, porque
Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo um Deus que as suas misericórdias se renovam a cada manhã. Eu vejo um Deus que restaura o ser humano, que faz novas todas as coisas. Um Deus que aquele que se quebranta e se arrepende do seu pecado, ele perdoa e faz tudo novo. Então, queridos, eu quero dizer com esse vídeo que a chama realmente ela não se apaga. A chama do chamado, não há extintor de incêndio, não há carro de bombeiro no mundo que faça apagar a chama do chamado, a não ser você mesmo apagando o seu chamado. Então, queridos, eu quero trazer à memória a coragem que Deus falou para que Josué tivesse ao substituir Moisés. Esforça-te, tenha bom ânimo, não temas, não te espantes. Quero dizer para você que tem essa chama inextinguível, procure exercer o seu chamado. Procure com diligência, como o apóstolo Paulo disse para Timóteo, alguém que maneja bem a palavra da verdade. E chamado, eu não quero reter apenas na pregação da palavra, coisas dentro das igrejas, mas o seu chamado pode ser lá, no lugar do seu trabalho, lá na sua vila, no seu bairro. O seu chamado é lá onde Deus está te colocando também. Então são N coisas, muito além das paredes dos templos das igrejas. É um leque diversificadíssimo dos chamados que o Senhor tem para o seu povo. Mas, querido, se você tem um chamado, essa chama não se apaga. É um fogo inextinguível, é uma chama inextinguível. E eu quero encerrar com um versículo tão simples, mas de simples ele tem de profundo. Quando Isaías teve essa majestosa visão de Deus e viu que a borda das suas vestes enchia o templo, no verso 8, a Santíssima Trindade pergunta: então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi, olha o que Isaías diz: eis-me aqui, envia-me. Queridos, que a nossa resposta ao chamado do Senhor não sejam 1001 desculpas, que não façamos as coisas paralisarem a nossa volta, mas que essa chama que queima nos faça dizer como o nosso amigo Isaías, lá no Antigo Testamento. O profeta messiânico disse: manda eu, eis-me aqui. Que você também, querido, diante de Deus, para o seu chamado, possa levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu estou aqui. Queridos, até o próximo vídeo!